no sentido de, olha, nós vamos atravessar um período do campeonato que vai ser muito complicado, e se a gente ficar achando que, quando o Arrascaeta e o De La Cruz, principalmente, né, voltarem, até lá ninguém sabe como vai ter. Não. Nós vamos precisar resolver aqui. E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar 2 jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar, não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu. O Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também, com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que têm elencos mais profundos, como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente, é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou o time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar no vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Perfeito. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai menos preocupado, podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude do adversário, as coisas aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. É um adversário que ele tem que vencer. Em casa, né? Em casa. Já é o retorno. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. De novo. Cara, esta é uma sequência e não dá para chegar no jogo e falar esse, porque são todos. Todos. Porque aqui são 2 mata-matas. A temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim. E não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no Sport Center, esse recorte de período e o período dos 3 melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4-0, foi um dos jogos que eu sempre falei muito isso. Que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians e ganhou de 4-0 do Bolívar. O jogo dos 2-0 contra o Corinthians foi mais consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4-0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. Sim. Né? O jogo de hoje... Um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu tô com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou, teve dificuldade para... O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletiva é outra coisa.
A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. Sim. Mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Sport Center hoje. O Flamengo tem total condição de buscar, mas vai ser aquele jogo encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas. É um campo difícil de jogar, é um lugar difícil, porque a torcida vem, faz pressão. A questão do gramado também, eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma 1-1, na hora que toma 1-1 já vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando baques assim e não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários, a coisa desabe. Você não Então, pode falar em tem altitude algumas boas no demonstrações. Ele jogou a primeira fase 3 partidas fora de casa. E toma ele agora de novo. Uma 2.600, a outra 3.600 metros. Então você está falando de duas altitudes. Que já na Bolívia nem se fala. Agora tem outra. Então no quarto jogo são 3 altitudes. Com a possibilidade de pegar o Strongest. Se ele passar pelo Peñarol, ele iria para depois para mais um jogo. O quarto em 5. Se somar tudo, chega na Lua. Cara, o Flamengo. é assim, é chato. É chato. Ô, Pedro, rapidinho, no pique, para a gente poder falar também da classificação do Bragantino. Vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana. No pique, Gabigol. Gabigol vai dar mais tempinho para ele? Vai começar... Te convenceu um pouquinho vai hoje, precisar Pedro? se acostumar, né? Ele falou, o Landim falou. Isso. Não há certeza sobre permanência. O Landim fala que o contrato está na mesa. O Flamengo vai ter que lidar com essa situação do Gabigol a cada atuação dele. Hoje, ele acha um passe para o Carlinhos fazer o gol. Recentemente, ele achou um gol. Recentemente, ele entrou bem. Ele tem 3 jogos aí que você fala do desempenho dele em campo. Há quanto tempo a gente não fala do desempenho do Gabriel em campo 3 jogos seguidos? Fato. E a cada momento que a gente fala mais, é diretamente proporcional. Quanto mais a gente fala do bom desempenho do Gabriel em campo, mais vai crescer a pressão por uma situação que o Flamengo deixa chegar nesse momento. O Flamengo escolheu junto com o Gabriel não resolver até aqui. Porque quando você parte para a guerra de narrativa em entrevista, o Gabriel na saída de campo, o Landim, a jornalista, o podcast, você começa, a temperatura vai subindo. Só que ele tem o campo, ele tem o torcedor, ele tem a pressão. E hoje você já começa a ler, esse é o Gabriel, esse é o cara que vai resolver, esse é o cara que você não pode desgastar, Ele descartar. voltou. É bom para o Flamengo, para o Tite, é uma solução a mais em campo. E é uma cobrança maior fora de quem escolheu não resolver. O Flamengo empurrou. O Flamengo escolheu essa novela também até aqui. Estou administrando. Seguinte,